criança e tem sido uma alegria estar aqui. Eu já ouvia muito falar dessa igreja e dessa cidade, porque tem uma irmã, não sei se vocês conhecem a irmã Neide. Ela ama tanto vocês, e ela ama tanto essa igreja, e ela ama tanto essa cidade. Então, quando ela fala, a gente fica com vontade de vir conhecer vocês, e conhecer a cidade que ela tanto ama. E é um privilégio, de fato. Eu estou aqui com o Vitor, vocês já conheceram, com as minhas meninas, e com o meu menino, que chegou para fechar. Depois de 4 meninas, o menino veio revolucionar a minha vida, e a gente vem com muita alegria, e estamos gratos ao Senhor por poder conhecer vocês. Bom, nós estamos reunidas aqui hoje porque temos algumas coisas em comum, mas a principal e mais fundamental de todas essas coisas que nós temos em comum é o fato de que a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Eu não sei onde você estaria se não fosse a graça do Senhor. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a graça do Senhor. Então, por saber exatamente de onde Ele me tirou e para a esperança que Ele me chamou, é que todo o resto da minha vida e da sua vida deve ter essa mesma motivação de servir a esse Senhor, de conhecê-lo, de adorá-lo e de, com a nossa vida, na maneira como Ele nos fez, nas circunstâncias em que Ele nos colocou, nós o servirmos. E além dele ter nos salvado, Ele ainda nos deu um marido ou uma condição de liderança na igreja. Talvez o seu esposo seja pastor, tem algumas esposas de pastor aqui. Quantas de vocês são esposas de pastor? Ou de presbítero? Quantas são esposas de presbítero? E diáconos? E líderes de ministério? Ou você mesma atuando no ministério? Então, nós somos auxiliadoras de homens que o Senhor vocacionou, quer seja para o ministério da palavra, quer seja para o cuidado da igreja, no presbiterato ou no diaconato, ou eles têm servido como referência na casa do Senhor. Isso não é pouca coisa. Isso faz com que o nosso chamado para auxiliá-los seja igualmente elevado, seja igualmente de uma grande responsabilidade. Ainda que eu veja que a graça é muito maior do que a responsabilidade e o peso que naturalmente qualquer responsabilidade traz, porque estarmos no ministério é um privilégio. É graça do Senhor podermos servi-lo, servindo a sua igreja. Nós servimos ao Senhor, obedecendo o seu chamado de servir na igreja. E Ele vocacionou cada um dos crentes. Não existe um crente que tenha sido lavado no sangue de Jesus, que não tenha recebido do Senhor um dom. E os nossos dons, embora nós tenhamos essas coisas todas em comum, cada uma aqui tem um dom e um chamado diferente para trabalhar para o Senhor. Certamente aqui nós temos líderes de escola dominical, professoras de adolescentes, nós temos pessoas trabalhando na área da música, nós temos pessoas trabalhando na área do aconselhamento, nós temos pessoas trabalhando na área do serviço, aquela que vai e prepara tudo para que quando a gente chegue as coisas estejam organizadas, arrumadas, decoradas e que tenha um café com bolo para a gente se alimentar depois. Os nossos dons e os chamados ministeriais, eles vão ser muito diversos. Mas o Senhor nos deu esses chamados, Ele nos deu esses dons e essa vocação com um propósito, é de que nós edificássemos a igreja. O Senhor não dá dons à toa, não é para nosso engrandecimento, não é para nós nos orgulharmos, é para nós servirmos na edificação do seu corpo, que é a igreja. E assim Deus usou cada um daqueles que Ele chamou ao longo da história, e Ele tem usado a nós também no tempo de hoje para edificar a sua igreja. E esse trabalho de edificação se dá quando novos tijolos são colocados nesse edifício, sendo sobrepostos uns aos outros, e quando nós que já fazemos parte desse edifício somos conformados à imagem de Cristo. A edificação se dá dessa maneira, quando a igreja é acrescida de novos crentes. E quando esses crentes que aqui chegam, eles são cada dia santificados, cada dia eles vão sendo trabalhados pela graça do Senhor para serem mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. E esse é o propósito da igreja. Quando o Senhor Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, Ele falou aos seus discípulos que toda autoridade tinha sido dada a Ele no céu e na terra. E em decorrência dessa autoridade dele, que Ele delega à igreja para que a igreja vá, a igreja tem que ir,
A igreja tem que anunciar o evangelho de salvação, batizar aqueles que são salvos pela graça do Senhor e fazer discípulos de todas as nações. E ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. E esse é o trabalho de discipulado. É um trabalho que começa quando nós somos salvos e que ele só vai terminar quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor Jesus voltar. É o trabalho de nos ensinar. Nós aprendemos, o nosso intelecto vai receber toda essa informação. O nosso coração tem que abrigar essa informação. Isso tem que se transformar em vida, em transformação, em obediência ao Senhor. E nós todos estamos em algum ponto nessa caminhada. Uns começaram antes, uns caminham mais rápido, mas todos estamos caminhando para que alcancemos o que diz Efésios 4:13, que diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você já chegou lá? Você já alcançou a medida da estatura da plenitude de Cristo? Eu não cheguei lá. E eu sei que você também não chegou lá. Nós estamos nesse processo e precisamos entender que ele vai durar toda a nossa vida. Mas a boa notícia é que, embora você olhe para você mesmo e veja a medida da estatura de Cristo e se sinta menor do que se você passar perto daquela estátua que eu vi imensa na estrada, a nossa esperança e a certeza que podemos ter pelo Evangelho é de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. E ele está fazendo isso mediante o trabalhar do seu Espírito pela palavra. A palavra de Deus diz que é ele quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar. Então, o Senhor está operando individualmente em cada uma de nós. Mas ele não está operando isoladamente, porque ele não chamou, assim como ele não chamou ninguém a quem ele não tenha capacitado com um dom, ele também não chamou ninguém para viver a parte da sua igreja. Depois que o Senhor nos chama, ele nos coloca numa família. E é aqui que nós somos edificados. É aqui que nós crescemos. Nós crescemos à medida que ouvimos a pregação. Nós crescemos à medida que nós servimos. E nesse relacionamento de uns com os outros é que o Senhor vai trabalhando em nós. Nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de um corpo. E lá em Efésios 4, nesse mesmo capítulo que eu falei, Paulo está tratando sobre a unidade da igreja e ele diz qual é a maneira de nós vivermos nessa família. E essa família que vive com base na palavra de Deus e buscando a glória de Deus e o bem do povo, o bem da igreja, tem que viver como diz o verso 2 desse capítulo 4 de Efésios, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Numa família, sobretudo a família da fé, se nós não nos revestirmos de humildade, de mansidão, de longanimidade, se nós não nos suportarmos uns aos outros em amor, certamente o que vai ser visto em nós é algo muito diferente daquilo que é recomendado pelo Evangelho. Vão ser dissensões, facções, blasfêmias, intrigas e toda sorte de obra da carne. Enquanto que, se nós formos humildes e nós virmos o outro como mais importante, digno de mais honra do que nós somos, se ao invés de buscarmos sermos servidas, nós buscarmos servir e formos mansas e longânimas e nos suportarmos, esse edifício vai crescer, bem ajustado e consolidado para a glória do Senhor. Lá em Colossenses 3, esse é o mesmo foco do apóstolo Paulo. São bem semelhantes essas duas cartas, e o capítulo 3 de Colossenses é muito semelhante ao capítulo 4 de Efésios, e lá também ele diz como é que nós devemos viver nessa família. E a partir do verso 12 de Colossenses 3, nós lemos o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, abaixar nossa cabeça. Senhor Deus amado, nós exaltamos o teu nome que é santo e que é bendito eternamente. E nós louvamos, ó Deus, pela graça poderosa que nos alcançou, que nos redimiu, que nos colocou, ó Deus, numa família, a família da fé, onde, ó Deus, o teu amor flui por meio dos nossos irmãos, ó Pai. E nós te agradecemos por esse ajuntamento aqui e porque o Senhor mesmo nos trouxe com o propósito de nos edificar, de nos encorajar, de tratar conosco, de se fazer mais conhecido de nós. E nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos anime a te servir, que o Senhor nos encoraje, ó Deus, a nos envolvermos nesta obra que é do Senhor, a qual temos o privilégio de participar. Abençoa-nos, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam, já na segunda metade desse texto, que o apóstolo fala, na primeira metade, perdão, que o apóstolo Paulo está dando vários mandamentos, que nós chamamos de mandamentos uns aos outros. Dê uma olhada lá no texto. Veja o que é que você vê no verso 13. Quais são algumas ordenanças do tipo uns aos outros que nós encontramos aí? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E aí nós vamos para o verso 16 e nós vamos ver: instruí-vos e aconselhai-vos. Suportai-vos, perdoai-vos, instruí-vos, aconselhai-vos. A quem vocês acham que o apóstolo estava se dirigindo aqui? Será que ele estava se dirigindo aos bispos, aos presbíteros, aos pastores, aqueles que tinham o dom de mestre? Também. Mas ele está se dirigindo aqui a cada crente, a cada servo do Senhor. Então, esse chamado, não só de nos perdoar, não só de nos suportar, mas de instruirmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, nós vamos encontrar esse mandamento, e de aconselhai-vos uns aos outros, é para todos os crentes. Toda vez que nós encontrarmos as Escrituras, consolai-vos, exortai-vos, admoestai-vos, ele não está falando para uma casta específica, para os ungidos, para os iluminados. Ele está falando para mim e para você. Ele está falando para minha filha de 13 anos de idade, para minha filha de 6 anos de idade, para a irmã de 70 anos de idade, para o pastor, para o diácono, para cada um de nós. E todos esses uns aos outros que nós vemos na palavra de Deus derivam de uns aos outros mais importante, mais elementar. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim amai-vos uns aos outros. Ele ainda repetiu, porque isso é básico. Isso é evidência de que o Senhor nos chamou. É evidência de que o Senhor nos salvou. Nós saímos de nós mesmas em direção ao outro. Nós não mais vivemos em busca de obter do outro a nossa satisfação, porque o Senhor é a nossa satisfação. Como eu estou plenamente satisfeita no Senhor, como Ele é tudo de que eu preciso, eu consigo sair de mim mesma e olhar para a necessidade do meu irmão. E eu consigo servir ao meu irmão e não buscar ser servida por meu irmão. Então, esse mandamento básico inicial de amar uns aos outros é que vai motivar todos os outros uns aos outros. O orai uns pelos outros, confessai uns aos outros os vossos pecados, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, sede mutuamente hospitaleiros. Tudo isso vai decorrer da obediência desse mandamento do Senhor, de amar uns aos outros.
O verso 16 do capítulo 3 de Colossenses, ele nos dá uma ordem muito clara. E ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que nós podemos fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós? Alguma vez, quando você era criança ou adolescente e você ia ter uma prova difícil, você já pensou que se dormisse com um livro de biologia embaixo do travesseiro, alguma mágica aconteceria durante a madrugada, que aquele conteúdo ia entrar na sua mente por osmose? Às vezes tem crente que acha que a palavra de Deus vai habitar ricamente em nós assim, tendo a Bíblia embaixo do braço ou na cabeceira aberta, para que na estante, mas para que essa palavra habite ricamente em mim, eu preciso me alimentar dela. E da mesma forma que você não faz uma refeição por dia, e muito menos 1 ou 2 vezes por semana, a nossa dieta da palavra de Deus deve ser diária e deve ser frequente. E não só eu devo ler, porque eu posso abrir e ler, ok, como se eu estivesse lendo qualquer outra literatura. Mas para que esta palavra habite em mim, eu preciso meditar nela. Eu preciso pensar sobre o que eu li. Eu preciso ponderar sobre o que é que Deus está revelando de si a mim. O que é que Ele está revelando do meu coração. Qual é a atitude que Ele quer que eu tome. Qual é o caminho que Ele quer que eu siga. E eu penso nisso. E eu peço ao Senhor para que eu ponha isso em prática. E nessa dieta constante, me submetendo à pregação fiel da palavra de Deus, uma pregação rica e profunda da palavra de Deus, é que essa palavra vai poder habitar em mim. E quando essa palavra habitar em mim, isso vai trazer consequências. E o texto diz quais são as consequências da palavra habitar em mim. Diz que quando essa palavra habita em mim, eu vou poder instruir, e eu vou poder aconselhar em sabedoria, e eu vou transbordar em louvor, com salmos, hinos, cânticos espirituais, e o meu coração será tomado de gratidão. Lá em Efésios 5, nós vimos essa mesma imagem. Só que ao invés dele dizer, para eu me alimentar da palavra, que a palavra de Deus habite em mim, ele manda que eu me encha do Espírito. E você ser cheio do Espírito é você ser tomado pela palavra. Porque é o Espírito que aplica a palavra. E o Espírito vai me direcionar na palavra. Então, se eu estou cheia do Espírito, quer dizer que eu estou me submetendo a essa palavra, por onde o Espírito move a minha vida, por onde Ele me santifica, me limpa e me purifica. E o resultado de ser cheio do Espírito, se você for lá em Efésios 5, você vai ver, é falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Esse é o resultado. A nossa fala é diferente, porque a palavra de Deus está habitando em nós. Todas as nossas interações acabam e redundam em louvor e em glória ao Senhor, porque é isso que está enchendo o nosso coração. Quantas vezes você já não falou para alguém, ou você já falou para um filho, ou você mesma já cantou uma música que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Essa é a mais pura verdade. A nossa fala é um termômetro de como está o nosso coração. Se eu só falo futilidade, é disso que meu coração está cheio. Se na minha boca nunca é encontrado uma palavra mansa, é porque certamente meu coração está cheio de ira. Se nunca há gratidão nos meus lábios, certamente é porque meu coração está cheio de ingratidão e amargura. A boca fala do que o coração está cheio, mas quando nós nos submetemos à palavra, nos enchemos da palavra e do Espírito, então, meu falar vai ser um transbordar da sabedoria do Senhor e de louvor a Deus. Então, quando eu encontrar com alguém, o que vai ser a minha conversa? Vão ser palavras e conversas edificantes e abençoadoras. E é nesse contexto que eu gostaria de falar com vocês sobre aconselhamento bíblico. Porque eu não sou uma conselheira bíblica certificada, que tem um gabinetezinho com o meu nomezinho e uma secretária que agenda horários. Não, eu quero falar com vocês sobre aconselhamento bíblico no contexto da vida de cada uma de nós, como crentes, como servas do Senhor.
E, nesse sentido, eu sou exatamente igual a vocês, ou talvez vocês exerçam de forma mais formal o ministério de aconselhamento bíblico do que eu. Mas o aconselhamento bíblico é algo natural entre o povo escolhido de Deus e que acontece de forma pública na pregação. Porque o que o pastor está apresentando quando ele está pregando? O conselho de Deus, que é uma das metáforas para a palavra de Deus. Todo o conselho de Deus, ele é apresentado do púlpito. É por isso que lá na igreja nós temos uma prática interessante, os pastores, de pregarem sequencialmente, de pregarem livros inteiros, porque nós precisamos de toda a Bíblia. Nós não precisamos apenas dos evangelhos. Nós não precisamos apenas das cartas paulinas ou da literatura apocalíptica. Nós precisamos de toda a lei, porque toda a lei revela a Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. E toda ela apresenta o propósito de Deus para a nossa salvação. Então, o aconselhamento bíblico se dá de maneira pública, através da pregação da palavra, autoritativa, e quando o pastor sobe no púlpito para pregar, ele é a voz de Cristo. É por isso que a gente não vê qualquer tipo de pessoa pregando. É por isso que eu não estou pregando. É por isso que a irmã Neide não está pregando. Porque este ministério, ele é exclusivo daqueles que o Senhor capacitou e chamou e vocacionou, e que foi compreendida pela igreja essa vocação, e pela imposição das mãos do presbitério, eles foram ordenados para o ministério da palavra. Mas o aconselhamento também se dá de maneira privada, de maneira particular, quando nós falamos o que a palavra de Deus diz, desejando que essa palavra, aplicada à vida de quem ouve, produza mudança e nos ajude a sermos cada dia mais conformadas à imagem de Cristo. Quando o pastor está pregando, ele está pregando para que esta palavra seja usada por Deus para salvar o perdido e para santificar o eleito. Então, quando nós aconselhamos alguém, é com o objetivo de que essa palavra particularmente aplicada seja usada pelo Senhor para conformar cada um dos crentes à sua imagem. Nesse sentido, se eu lhe perguntar, você é uma conselheira bíblica? O que é que você responderia? Sim, não, talvez. Veja o que diz o pastor T. Dale Johnson Jr. no livro Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. Eu fiquei com muita raiva do nome desse pastor, sinceramente. T. Dale Johnson Jr. Eu vou chamar ele de Juninho, porque eu vou ter que dizer o nome dele de novo, eu não vou dizer isso tudo, não. Então, quando eu disser pastor Júnior, é esse nome todinho dele, tá? E esse livro, que é recente, é um lançamento da editora Nutra, se chama Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. E ele diz o seguinte: todo cristão é um conselheiro. Você já ouviu aquela frase de que todos nós somos teólogos? Até o ateu é um teólogo. Ele pensa sobre Deus algo, ele pensa que Deus não existe. Ele formula isso na mente dele e ele fala isso. Ele está produzindo teologia. Uma teologia falsa, uma teologia fraca, uma teologia do inferno. Mas é uma teologia. E, nesse sentido, ele está dizendo aqui, todos nós somos conselheiros. Todo cristão é um conselheiro. Isso não quer dizer que todos são chamados ou qualificados para aconselhar formalmente pessoas que enfrentam situações mais complexas, de pecado e de sofrimento. No entanto, todo crente deve estar empenhado em cuidar das almas no corpo de Cristo, oferecendo conselhos e palavras de sabedoria durante suas conversas habituais. Todo membro do corpo é chamado a ministrar a palavra uns aos outros. Todos aconselham. Alguns conselhos podem ser bons, outros ruins, mas de alguma maneira todos aconselham. Aconselhamos com nossos gestos, com nossa atenção, com nossas atitudes, com o nosso comportamento e com nossas palavras também. Devemos ter mais consciência sobre como oferecemos e recebemos conselhos para que possamos ser intencionais em nossos relacionamentos. Essa palavra intencional está tão na moda, né? Meu marido tem usado muito. Conversas intencionais. Essa semana eu estava vendo um convite de uma irmã lá da igreja que está montando um grupo de mulheres, que é mais ou menos assim, para você destravar algo na sua vida, para você brilhar. Como assim? Para eu brilhar o quê? A minha luz?
E ela chamou isso de encontro intencional. Seja intencional. Eu disse, querido, por favor, passa um mês sem falar intencional. Depois desse convite, eu fiquei tão chocada. Porque, como assim unir mulheres em torno de um propósito, de destravar algo para você poder brilhar? Cadê o Evangelho? Onde é que o Evangelho diz isso? O Evangelho diz que a gente tem que brilhar a luz de Cristo através das nossas boas obras. Não tem nada a ver com eu aparecer. Não tem nada a ver com eu brilhar. Então, esse negócio de seja intencional para eu brilhar e ocupar um espaço e destravar alguma coisa, aí eu dei esse desafio para ele, passar um mês sem falar intencional. E aí estou eu falando intencional, mas fui eu não, foi pastor Júnior. E quando ele fala aqui no final sobre para que possamos ser intencionais em nossos relacionamentos, eu me lembrei imediatamente de Paulo falando a Tito, lá naquele texto tão conhecido e querido de Tito 2, 3 a 5. Porque o que Paulo estava dizendo a Tito lá é que intencionalmente, que meu marido não está aqui, eu posso falar, intencionalmente as mulheres mais velhas deveriam influenciar, ensinar as mulheres mais jovens. Isso não é uma sugestão, isso é ordem. Todas as vezes que nós vemos algo no imperativo na palavra de Deus, isso tem peso de mandamento para nós. Então, nós, mulheres mais velhas, ou mais velhas do que outras mulheres, porque eu sempre vou ser mais nova que alguém e mais velha que alguém. Esse chamado é para mim. Primeiramente, para que eu seja o tipo de mulher que Paulo está descrevendo aqui. E, em segundo lugar, para que eu ensine o currículo que Paulo colocou aqui. E o currículo é simples. E o currículo é básico. Só que muitas mulheres sequer conhecem, sequer entendem esse currículo simples e básico. E essa é a ordem, para que as mulheres mais experimentadas, conhecedoras da palavra, fossem sérias em seu proceder, ou seja, reverentes, mulheres que vivem diante de Deus, que quando saem da igreja continuam vivendo diante de Deus, porque nós vivemos diante de Deus, só que muitas vezes nós não fazemos isso conscientemente. Então, levamos a vida de uma forma tão despreocupada, sem compreender que estamos diante do Senhor Santo e que nos chamou para sermos santas. Então, primeiro, elas são mulheres reverentes, elas são sérias em seu proceder, elas não são caluniadoras. Ao invés de usar a boca para difamar, para fofocar, para se intrometer na vida dos outros, ela usa a boca dela com sabedoria, como a mulher de Provérbios 31. Elas não são escravizadas a muito vinho, mas são mestras do bem. E o bem aqui não é o bem que eu acho que é bom. Eu posso achar uma coisa boa, você acha essa coisa ruim. O nosso critério é a palavra. Qual é o bem que a palavra diz? A justiça de Deus no Evangelho. Esse é o bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, bondosas, boas, donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Será que Paulo tinha em mente que essas mulheres mais velhas teriam um consultório com um divanzinho, um aromatizador, uma fumacinha, um incenso? Será que ele pensou num gabinete? Ou será que ele pensou numa conferência com 500 mulheres todas de camisa rosa, com as pastinhas e os crachás, uma apostila, um vídeo, uma monitoria online? Será que Paulo estava pensando nisso? Nem imaginava, né? Paulo nem imaginava como é que ia ser isso aqui. Microfone, coitado, ele também não tinha, nem imaginava. Paulo estava pensando na vida ordinária, na vida diária da igreja, de uma mãe que amamentou e que está com outra mãe que não sabe o que fazer com o menino que não está pegando o peito direito. E você diz, vem cá, eu passei por isso. Tenha paciência. Ensina a criança assim, põe nessa posição. Ah, irmã, não estou aguentando mais o marido. Ele estava pensando no dia a dia de irmãs que caminham juntas e cheias da palavra. Elas podem aconselhar de acordo com a palavra e instruir de acordo com a palavra. Nossa mente moderna formula essas imagens, né, de algo formal, de uma senhora que nem eu, assim, com óculos, bem séria, com um caderninho anotando. Não é isso. É a vida
comum da igreja. E a igreja é o ambiente onde esses relacionamentos devem florescer. Lá na minha igreja, a nossa SAF era composta por senhorinhas de 70 anos até mais ou menos 95, quando o Senhor chama, e a renovação era nenhuma. Era só aquilo ali. E como é que elas iriam impactar a vida das jovens? Se só estavam elas, todas na mesma fase de vida, ou viúvas, ou com os filhos já casados, enquanto que lá estava cheio de jovens sem saber o que fazer para viver de forma piedosa no seu lar, sem saber onde buscar direção para a sua vida e decisões que precisavam tomar. E o Senhor foi tão misericordioso que de poucos anos para cá Ele tem transformado isso, de maneira que as nossas reuniões da SAF têm meninas na barriga, de meses, de 6 anos, de 10 anos, de 13 anos, de 15 anos, de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, com 50 anos de casada, que vai casar daqui a 5 anos, que está casada há 20 anos, e é nesse ambiente que esses relacionamentos podem florescer e que circunstâncias e situações para o aconselhamento bíblico vão acontecer. Então, a igreja tem que ser, ela tem que dispor, ela tem que servir como este ambiente para que esses relacionamentos aconteçam. E o que acontece hoje com as nossas jovens? Elas são bombardeadas de todas as maneiras e por todos os lados, com uma proposta de vida, com uma filosofia de vida que é totalmente contrária às Escrituras. O que elas vão ouvir lá fora é que elas são donas do nariz delas. Meu corpo, minhas regras. Empodere-se. Não dependa de marido. Faça primeiro o que é melhor para você. Cuide-se primeiro para que depois você possa cuidar do outro. Ame-se primeiro para que você possa amar ao outro. Nenhuma dessas palavras encontra embasamento nas Escrituras. Quando nós vamos à Bíblia, nós entendemos que nós já nos amamos suficientemente. E que o nosso problema é justamente que a gente se ama demais. Que nós somos egoístas demais, que nós pensamos em nós mesmas demais. E um pastor fazia um teste. Quer saber o quanto você se ama? Quer ver o quanto você pensa primeiro em você? Pegue uma foto de grupo que tem lá 10 pessoas. Você vai pegar a foto. Qual é a primeira pessoa que você vai olhar na foto? Se você estiver feia, essa foto está boa? Se depender da sua aprovação para ela ir para o Instagram, você vai dar? Nós nos amamos demais. Nós queremos preservar nossa imagem. Nós queremos parecer bem. Nós nos cuidamos. Ainda quando somos relaxadas, ainda tem amor próprio muitas vezes por trás disso. Porque o nosso coração é corrupto e ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Então, tudo que as nossas jovens vão ouvir lá fora é contrário ao Evangelho. Quem é que vai orientar essas jovens? A Susan Hunt é uma autora muito conhecida norte-americana e ela diz que falou numa conferência e uma jovem universitária chegou para ela e disse: e agora, como é que eu vou viver como jovem de Deus? Se lá fora tudo que eu vou ouvir é isso, que você tem que ser a protagonista, que você tem que galgar os mais altos cargos, que você não tem que se preocupar com um homem, que casamento não é algo que você deva almejar, que evite filhos a todo custo. E a resposta de Susan Hunt deu foi: vá para a sua igreja e lá você vai encontrar mulheres para lhe aconselhar. E lá você vai encontrar mulheres para caminharem com você. Só que na hora que ela disse isso, ela pensou: será que ela vai? Será que essa menina vai encontrar na igreja dela alguém para aconselhá-la biblicamente? Porque todos somos conselheiros, mas nem todos os nossos conselhos são bons. E esse é o nosso chamado, irmãs. Sermos essas mulheres que vão orientar essas jovens no caminho que elas devem seguir. Não porque eu acho bom ou melhor, mas porque é o que o Senhor revelou na sua palavra. E esse é o conteúdo do conselho. Esse é o conteúdo do ensino. Na introdução do livro Mulheres Aconselhando Mulheres, o pastor Jairo Cárceres, ele lembra da enorme pressão que o mundo exerce sobre as mulheres nos nossos dias. A ideia de mulher bem-sucedida, ela é muito diferente da apresentada como a mulher sábia das Escrituras. E isso tem gerado consequências para a vida delas, para a vida de suas famílias, e para a igreja, e para a sociedade.
porque a igreja é formada de famílias. E a sociedade? Se a família está desfacelada, esfacelada, destruída, isso vai se refletir na igreja e isso vai se refletir na sociedade. Então, quem é que está mais equipado para caminhar com essas mulheres a fim de ensinarem as mulheres a guardarem todas as coisas que o Senhor tem dito? É uma outra mulher piedosa. Não é o pastor da igreja. Não são os presbíteros. Eles podem pregar e ensinar, mas quem vai poder ser um modelo visível da graça do Senhor operando, transformando uma mulher para que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus? Sou eu e você, minha irmã. Somos nós. E nós precisamos da graça de Deus para sermos essas mestras do bem que Paulo está falando. Isso não quer dizer que todas seremos professoras, ou que todas seremos palestrantes, ou mesmo que todas seremos conselheiras formais. Isso não quer dizer que você vai ter todas as respostas que uma jovem chegar com seus questionamentos para você. Mas isso quer dizer que nós podemos apresentar Cristo e a sabedoria de Cristo para as outras irmãs. Nós podemos consolá-las com as promessas das Escrituras, se isso estiver habitando primeiramente no nosso coração. Eu não sei se você já se chocou com algumas perguntas feitas em caixinhas de stories no Instagram. Minha gente, quanta pergunta o povo faz. E às vezes eu me pergunto assim, não tem uma mulher na igreja dessa irmã mais velha que possa responder isso não? Que possa orientá-la? Eu preciso estar jogando isso no Instagram para perguntar a alguém que eu não conheço, que nunca me viu, que não sabe da minha realidade, que nunca andou comigo, que nunca comeu comigo nem 10 gramas de sal, quanto mais 1 quilo de sal. Por que as nossas jovens, por que as mulheres da igreja estão indo para o Instagram? Encher o povo de pergunta. Nós deveríamos ser aquelas que elas vão buscar com as suas dúvidas. E eu volto a dizer, você não precisa ter todas as respostas. Nenhuma de nós tem, mas nós podemos orar com essa irmã. Podemos dizer, minha irmã, eu vou orar. Eu vou pesquisar esse assunto. Vamos conversar de novo semana que vem? Você não pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Agora imagine quantas demandas pastorais seriam evitadas. Quantos atendimentos, quantos gabinetes pastorais seriam evitados se nós, mulheres, nos aconselhássemos mutuamente? Quantas situações são levadas ao pastor? Sendo que muitas vezes, depois do culto, tomando um cafezinho ali com bolacha, aquele assunto poderia ter sido resolvido. Mas nós estamos intencionalmente desejosas de abençoarmos umas às outras dessa maneira? Ou quando acaba o culto, você vai para a sua panelinha de amigas e fofoca, só faz elogiar o cabelo da outra, a roupa da outra. Isso não está errado, não. Elogia o cabelo da irmã, elogia a roupa da irmã. Mas fica atento a quem pode estar precisando de uma palavra, de uma oração. Às vezes alguém diz, irmã, ore por mim, por tal e tal coisa. Ao invés de você dizer, vou orar, diz assim, vamos orar agora, irmã. Vai ali para o cantinho, ora com a irmã ali. Talvez essa oração que você fez ali com a irmã evite um atendimento pastoral. E o atendimento pastoral não é ruim para o pastor, não me entendam mal. Mas, às vezes, as demandas são tantas e eles não têm todo o tempo do mundo. Às vezes, são criadas situações de perigo num gabinete pastoral. Você já deve ter ouvido alguma história muito triste que fala um pouquinho sobre isso. Quantas coisas poderiam ser evitadas se uma irmã chegasse perto de outra irmã? Se, ao final do culto, nós estivéssemos antenadas, para, de repente, ver alguém que está entristecido e chegar perto. Minha irmã, você está bem? Como é que eu posso orar por você essa semana? E pode ter certeza que, às vezes, 10 minutos de conversa com essa irmã vai aliviar um peso gigantesco que ela está carregando. Mas nós precisamos estar dispostas a sermos usadas assim pelo Senhor. É certo que surgirão demandas delicadas, como o pastor falou, casos complexos, e o pastor vai precisar ser acionado. Neste momento, meu esposo está atendendo uma menina de 10 anos sofrendo de anorexia nervosa. Ele atende adolescentes que praticam automutilação. Ele aconselha
irmãos e irmãs que estão lutando para restaurar um casamento após o adultério. Neste momento, ele está atendendo pessoas com síndrome do pânico, tomando inúmeros remédios para deixar mais normal. Neste momento, ele acompanha jovens que estão tentando deixar o vício na pornografia e outros que estão tentando deixar o homossexualismo. São casos delicados, vocês concordam? São casos complexos. Mas onde é que essas pessoas estão encontrando ajuda? Na igreja. E qual é o instrumento que está sendo usado para operar na vida delas? É a palavra. Quando a igreja diz para uma pessoa que está sofrendo essas coisas, o seu lugar não é aqui, é no psiquiatra. O seu lugar não é aqui, é no gabinete de um psicólogo. A igreja está dizendo que estes lugares vão sarar e vão curar a alma das pessoas que estão feridas, que estão em pecado, ou que estão sofrendo a consequência do pecado, porque nós vivemos no mundo de pecado. Nós pecamos uns contra os outros. Nós adoecemos, nós temos medo, nós pecamos e pecamos de novo. E qual é a única coisa que tem acesso à nossa alma? O que é que pode penetrar tão profundamente em nós, que pode discernir os pensamentos e os propósitos do coração? O que é que restaura a alma? É somente a palavra de Deus. Mas será que todos os pastores estão preparados para tratar esses casos mais complexos? Será que todos eles entendem que essa palavra é suficientemente poderosa para tirar qualquer pessoa da situação difícil que ela se encontra? Se nem todos os pastores estão preparados, quanto mais nós. Mas nós precisamos entender que o lugar de cura da alma é aqui. E que nós somos os instrumentos que o Senhor quer usar para curar a alma, para tratar com o mais íntimo do nosso coração, para nos conformar do nosso coração às nossas ações, às nossas palavras, à semelhança de Cristo. Somente a palavra de Deus alcança, restaura, só ela expõe qual é o verdadeiro problema do homem. Será que algum psicólogo vai dizer que o problema da pessoa é que ela está vivendo em desobediência à palavra de Deus? Meu irmão, seu problema é que você está em pecado. Arrependa-se. O Senhor é rico em misericórdia. Vá aos pés dele, clame e ele vai te perdoar. Será que é isso que eles vão ouvir? Não vão ouvir. Porque quem tem essa palavra é a igreja. E a igreja, através da pregação, ela aponta não só qual é o problema do homem, mas ela aponta qual é a solução. É Cristo. Aonde mais no mundo as pessoas vão achar esta solução? É só na igreja. E nós fazemos parte disso. Quando nós estamos cheias de Cristo e falamos dessa palavra que é suficiente, que é autoritativa. Os pastores precisam estar preparados, mas eles também precisam contar com mulheres para fazer juntamente com eles esse trabalho. Capacitadas a caminharem com outras mulheres que estão precisando de ajuda para se livrarem de um pecado, que estão precisando de ajuda porque alguém pecou seriamente contra elas e elas estão feridas, elas estão destruídas e elas precisam de ajuda para enfrentar as consequências naturais de vivermos neste mundo sujeitas a todo tipo de luta. Alguém já contou para você a história da vida dessa pessoa e você ficou assim? Não sei nem o que dizer. Minha irmã, eu não sei o que lhe dizer. Eu só posso lhe dizer o seguinte, que Deus é bom. E que em meio a tudo isso, Ele tinha um propósito, que a irmã pode não saber hoje, mas que lá na glória vai ser revelado. Minha irmã, eu só posso me alegrar pelo que o Senhor fez você passar até aqui. Porque se não fosse para a senhora ter passado, Ele não permitiria. Confie que o propósito de Deus é bom. Mas algumas horas, nós vamos precisar de alguém que caminhe de forma mais formal, digamos assim. Lá na nossa igreja, recentemente, nós tivemos 4 disciplinas públicas. E uma das jovens que foi disciplinada, ela precisava de um acompanhamento. E meu esposo disse, não, é prudente que seja eu que vai acompanhar. Então, ele destacou uma das irmãs que fez recentemente um curso de aconselhamento bíblico na igreja, que é em parceria com o Seminário Bíblico do Nordeste.
E essa irmã se dedicou e estudou, e ele disse, você pode caminhar com ela. E então, semanalmente, ela se encontra com esta jovem, e depois ela se encontra com meu esposo e ela dá um relatório de como foi a conversa, de como é que aquela aconselhada está caminhando, se ela tem feito as tarefas que ela tem passado de leituras, de diário e qualquer que seja a atividade passada. Essa irmã é uma mãe, é uma dona de casa, não tem uma formação em psicologia, ela não tem um mestrado, mas ela se colocou para ser capacitada, aprendendo e para ser usada. Ela não foi lá fazer o curso para ficar cheia de conhecimento. Ela foi porque ela entendeu que ela podia ser usada daquela maneira e ela está sendo. E Vitor comentou comigo que está sendo impecável o trabalho que ela está fazendo. Não é pelos méritos dela, é pela graça do Senhor, mas ela se dispôs. O objetivo não é que ela fique para sempre com aquela jovem, como se fosse uma muleta que aquela jovem precise para caminhar, mas para que ela passe por aquela fase e agora a jovem vai voltar e vai seguir novamente a vida, para depois ela mesma poder ser um instrumento de Deus, para caminhar com outras pessoas que estão talvez vivenciando o que hoje ela está vivenciando. Lá na nossa igreja nós temos nos últimos anos, vários casais jovens casando. E há muitos anos eu e meu esposo fazemos acompanhamento pré-nupcial com alguns jovens, até às vezes fora da nossa igreja que nos procuram. Isso não é algo formal. Embora ele seja o pastor da igreja, esse aconselhamento acontece na minha casa, na minha sala. Eu boto as meninas todas para dormir ou para o quarto, ficam lá presas, e a gente toma um café e come um bolo e vai falando sobre qual é o plano de Deus para o casamento. E nós temos vários encontros que vão tratar de vários assuntos, de comunicação, de conflitos, de finanças, de criação de filhos, de papéis bíblicos, sexualidade. Agora eu pergunto, tem que ser pastor da igreja para fazer isso? Um casal piedoso não pode aconselhar jovens dessa maneira? E vocês sabem o que acontece com essas jovens? Acaba criando um vínculo. E isso acontece várias vezes. Elas se casam, e de vez em quando surge uma dificuldade, às vezes até na lua de mel. Para quem elas vão ligar? Para mim. Paula, está acontecendo isso, o que é que eu faço? Uma delas casou e não estava pretendendo ter filhos tão cedo. Mas acho que 3 meses depois ela descobriu que estava grávida. Sabe onde ela foi parar? Na minha casa, chorando. E nervosa e tremendo. E ali eu me alegrei com ela. E ali nós oramos, e ali nós celebramos a vida que o Senhor tinha trazido para ela. E o coração dela se acalmou e ela pôde se preparar para contar ao marido dela. Por que isso aconteceu? Porque houve uma abertura, porque houve um relacionamento formado. E no momento que ela precisou de ajuda, ela recorreu a alguém mais velho que já passou por isso e que pode estar junto com ela naquele momento. Você também não podia ser essa mulher? Que alguma irmã vai correr para você, dizer, ora comigo, eu estou apegada, o que é que eu faço? E isso é a vida normal da igreja. Outras disseram, Paulo, eu estou preocupada com um assunto, a minha sogra está agindo assim, eu não sei o que fazer, posso ir na tua casa? Venha, vamos tomar um café e vamos conversar sobre isso, e vamos orar sobre isso. Eu não dei uma ficha de anamnese, como os conselheiros formais fazem. Eu não passei uma tarefa para ela fazer e me trazer na semana seguinte. Isso foi algo natural da vida, ordinária da igreja, totalmente informal, mas o que estava acontecendo era aconselhamento bíblico. Você e eu somos habilitadas para isso, porque essa palavra, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para a boa obra do aconselhamento mútuo. E eu gostei muito da definição de aconselhamento bíblico que o pastor Júnior deu. Vocês estão pensando o nome dele todo, né? Ele disse o seguinte, o aconselhamento bíblico é um ministério de discipulado pessoal do povo de Deus a outros, que se processa sob a supervisão da Igreja de Deus, dependente da autoridade e da suficiência das Escrituras e da ação do Espírito Santo. O aconselhamento bíblico busca reorientar os desejos, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos e a adoração rumo a uma antropologia concebida por Deus,
visando restaurar pessoas a uma comunhão correta com Deus e com os outros. Isso é alcançado falando a verdade em amor, aplicando as Escrituras conforme a necessidade do momento, consolando os que sofrem, chamando os pecadores ao arrependimento e, desta maneira, trabalhando para torná-los maduros conforme perseveram em Jesus Cristo. Maravilhoso, não é? É o discipulado, é o chamado da igreja. Eu e você sendo um instrumento de Deus para que nos pareçamos mais com Cristo, um na vida do outro. E nós, como esposas de liderança, ou que exerce uma liderança na igreja, naturalmente seremos mais vistas pelas irmãs. Naturalmente seremos mais demandadas desse tipo de conselho e de situação. Mas nem todas vamos exercer esse ministério de forma formal, como eu falei. Mas talvez você precise se perguntar se Deus está lhe chamando para se capacitar mais, para exercer, sim, de forma formal, fica até cacofônico, né? De maneira formal, mais intencional, esse ministério. E como é que você pode fazer isso? Primeiro de tudo, conheça a palavra de Deus. Se coloque nas mãos de Deus, disposta a ser transformada por esta palavra. E cheia dessa palavra que você possa ministrar aos outros. Hoje existem cursos de pós-graduação, cursos online, cursos presenciais, materiais e imateriais sendo escritos para falar de casos mais complexos, da teoria por trás do aconselhamento bíblico. Existem editoras especializadas em material de aconselhamento bíblico, que fazem simpósios online, que fazem congressos online. Existem diversas maneiras e talvez algumas de nós aqui estejamos sendo chamadas pelo Senhor para investirmos nisso. Se a fase da sua vida permite isso. Se o tempo que você tem permite isso. Porque eu sei que muitas de nós estão trocando fralda, fazendo lavagem nasal o dia inteiro. Minha irmã, não é para você se preocupar agora e fazer um curso e uma pós-graduação em aconselhamento bíblico. Mas no tempo que você tirou para ler um livro, ao invés de você ficar no Instagram vendo a vida dos outros, lê um livro que pode lhe habilitar para aconselhar uma jovem ou uma irmã. O nosso tempo ele é precioso demais. Então, mesmo aquelas de nós que estão fazendo lavagem nasal e trocando fraldas e acordando de madrugada para acalmar o neném, para amamentar, que esteja correndo, passando 8 dias fora, fazendo qualquer que seja, nós podemos gastar 5, 10, 15 minutos por dia lendo um bom material que vai edificar a nossa alma, mas que pode ser muitas vezes a resposta que aquela irmã está precisando. Quantas vezes numa conversa aqui no corredor da igreja, uma irmã falou algo que você imediatamente lembrou de algo que você ouviu ou leu. E você disse, minha irmã, eu li algo muito interessante, isso. E era tudo que aquela irmã precisava ouvir. Ou muitas vezes, você não chega nem a falar. Você está com uma dúvida de como você vai tratar determinado assunto com seu filho. E você vê o filho de outra irmã fazendo exatamente a mesma coisa e a maneira como ela lidou com a criança fez você entender o que é que você tem que fazer. Nós estamos sempre ensinando e estamos sempre aprendendo. Nós podemos abrir a nossa casa para receber uma jovem, para aconselhar alguém que está entrando num relacionamento de namoro, de noivado, perguntar como é que está a vida, se tem andado de acordo com o padrão da palavra de Deus. Nós precisamos sair de nós mesmas e nos envolver na vida umas das outras. Isso não é ser abelhuda. Isso não é fazer o que Paulo diz que as mulheres jovens que ficam viúvas não deveriam fazer, ficar andando de casa em casa, se metendo em assunto alheio. Não é. Isso é entender que nós estamos numa família e que devemos cuidar das almas uns dos outros, edificando e sendo um instrumento de transformação. Breves interações após o culto, palavras de ânimo, um abraço mais apertado e dizer, minha irmã, conte comigo. Isso muitas vezes é suficiente. Você já recebeu um abraço de encorajamento de alguém assim? Dizer, você é preciosa, irmã, sua vida tem me abençoado. Talvez aquela irmã tenha passado os últimos dias triste, pensando, eu não sirvo para nada. Por que eu sou assim? Por que eu nunca aprendo? Aí alguém vem e diz,
minha irmã, eu tenho aprendido através da sua vida. Isso é estar atenta às necessidades ao nosso redor e se permitir ser usada pelo Senhor. Às vezes, uma ligação de 10 minutos poderá ser um divisor de águas na vida de alguém. Uma palavra que você deu de exortação, de conselho, de admoestação, de encorajamento, e talvez você jamais vá se lembrar do que você falou, mas a pessoa que ouviu nunca vai esquecer. A verdade é que se nós vivermos nos enchendo da palavra e na dependência do Espírito, nós seremos usadas nessa obra de aperfeiçoamento dos santos, enquanto eu e você estamos também sendo aperfeiçoadas. E essa é a vida na igreja. Essa é a vida na comunhão dos santos. Pessoas que precisam de transformação, sendo um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E eu vou concluir com as palavras do pastor Júnior. Ele disse o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Ser parte deste corpo não é simplesmente assistir a um culto, ouvir uma boa pregação ou colocar nosso nome em uma lista de membros. Somos o corpo de Cristo porque somos um povo redimido. Fomos reconciliados com Deus e somos um em Cristo. Como um corpo, somos membros uns dos outros, chamados a cuidar uns dos outros. Como corpo de Cristo, confortamos, servimos, carregamos fardos, exortamos, perdoamos, cantamos, demonstramos hospitalidade, regozijamo-nos, admoestamos, oramos, ensinamos, comprometemo-nos, encorajamos, ajudamos e falamos a verdade em amor. Fazemos tudo isso de uma maneira maravilhosa, mas difícil, sacrificial e contracultural. Cuidamos das almas porque Deus nos deu sua igreja para ser a sua comunidade de cuidado. Ele também nos deu sua palavra para ser nosso guia para o cuidado e o seu Espírito como a força do nosso cuidado. Conforme os pastores lideram e os membros servem, Deus vai construindo uma comunidade renovada e unificada em nosso mundo caído. Amém. Essa é a igreja do Senhor. Ela tem um papel fundamental. Nós não podemos diminuir. E nós não podemos nos furtar nessa igreja sermos instrumento na vida uns dos outros. Eu não sei se eles lá já acabaram, se a gente ora agora, se vai ter pergunta. Ô, pastor, o senhor chegou. Ô, pastor. Depois a irmã Neide conta. Já terminou lá? É uma situação muito triste, né? Quando você abre o seu coração e a pessoa usa essa fragilidade e expõe. A gente precisa muito seriamente falar sobre a quebra do 9º mandamento e como isso é uma obra do diabo. Tanto, né, que quando a gente lê que as mulheres mais velhas não deveriam ser difamadoras, em grego está mediabolos. Diabo, o Satanás usa mesmo a nossa fala descuidada, pecaminosa, para causar divisão, para entristecer um ao outro, para fazer com que irmãos que andavam juntos agora não consigam mais ter comunhão. E é difícil, muitas vezes, renovar a confiança, mas é preciso que o pecado seja tratado. O pecado da fofoca deve ser tratado na igreja, para que nós possamos ver quão sério e quão danoso ele é no nosso meio. Ele não é um pecado de menor importância. E aí, certamente o Senhor vai levantar outras pessoas. A palavra de Deus lá em Tiago diz: confessemos os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas vezes, para nós vencermos alguma situação difícil na nossa vida, o que nós precisamos fazer é compartilhar isso com alguém. E aí nós temos que orar. Senhor, põe na minha igreja
me aproxima de pessoas, para que eu não precise ir para a caixinha do Instagram, para que eu não precise mandar um direct para aquela irmã que eu não conheço, que está tão longe da minha realidade, para abrir meu coração, como muitas vezes acontece. Contar uma história que nunca... Irmã, eu estou dizendo... Isso não é comigo, não. Mas Simone costuma dizer isso. Irmã, eu estou contando isso para você pela primeira vez. Eu nunca disse isso para ninguém. Há 20 anos aconteceu isso. E nós precisamos ter pessoas em quem nós possamos confiar. E nós precisamos também ter menos medo de nos expormos. Porque não há nada que seja revelado do que me aconteceu ou do que eu fiz, que o Senhor, que é santo, 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 já não saiba. E muitas vezes a gente pensa que esconder é a maneira de estarmos seguras, quando trazer o assunto à luz é que, de fato, vai trazer cura. E aí a gente tem que ter a coragem de, muitas vezes, mesmo correndo risco, e nós corremos o risco. Eu posso abrir meu coração para alguém que até então não me deu nenhum motivo para desconfiar da lealdade, da discrição, da piedade. E essa pessoa pode me decepcionar, não pode? Ainda assim, a palavra de Deus continua sendo verdadeira. Ainda assim, Ele vai usar o pecado dessa pessoa para a minha santificação, para o meu bem e para a glória dEle. Então, isso não pode ser algo que vai me impedir de fazer o que a palavra de Deus está dizendo, ou de buscar um aconselhamento que, de repente, vai ser o que vai fazer a diferença entre eu permanecer casada ou não, entre eu cometer fazer uma escolha tola, que vai me levar por um caminho de dificuldade. Não um caminho que a graça de Deus não possa me alcançar, mas um caminho que vai me trazer muitas dores, e às vezes é um conselho, algo que eu vou expor, que vai dizer... que o Senhor vai usar para dizer, minha irmã, minha filha, por aí não. Venha por esse caminho que é o melhor. Respondido? Alguém mais? Opa. Mas com certeza, o pastor, ele pode dizer a uma irmã, né, procure a irmã fulana, e eu acredito que ela vai caminhar. E muito provavelmente o pastor, ele sabe se aquela irmã tem um problema com a língua grande, com a fofoca, ele vai dizer assim, vá falar com a irmã fulana. Pastor? Aconselho o estudo do 9º mandamento. Pode usar a língua é fogo como base. E a lei de Deus é algo que a gente precisa ser exposta continuamente, porque às vezes a gente acha que entendeu e acha que está aplicando, aí abre o Catecismo Maior de Westminster e vê que você não sabe nem o que quer dizer o 9º mandamento inteiramente, você não sabe o que é não caluniar, você não sabe o que é não jurar, não dar falso testemunho, e tem muita coisa envolvida, inclusive você não defender a reputação de alguém, inclusive você ouvir alguém falar mal de outra pessoa. Tudo isso está dentro do escopo desse mandamento tão importante. Falar a verdade de forma errada, né? Igualmente. Pois é. É também que é o mandamento. Não basta saber, vamos orar com fulana, né? Pois é. Aconteceu tal coisa com ela, né? Qual a necessidade de dizer isso, de comentar isso, né? Qual o propósito? Ou até mesmo a dureza com que um conselho é dado, a aspereza, o tom de voz. Isso não é falar a verdade em amor. A verdade precisa ser dita, mas existe uma forma correta também de se fazer isso. Alguém mais? Fala sobre o congresso. Sim, pastor, esqueci, sei não. Já me
Então, obrigada, Patrícia. No próximo ano, lá na nossa igreja, nós vamos estar recebendo o 3º Congresso Mulheres Piedosas. Mulheres Piedosas é um blog que surgiu há aproximadamente 11, 12 anos, onde você vai encontrar mais de 600 artigos falando sobre feminilidade, tudo o que você imaginar. Sobre feminilidade bíblica, mulheres da Bíblia, conselhos bíblicos, mulheres mais velhas aconselhando mulheres mais novas. Tudo lá, numa rápida busca no Google você encontra. Tem coisa para você maratonar a vida inteira de artigo lá, bom. E a Mulheres Piedosas organizou um congresso no ano passado, retrasado, lá na nossa igreja também, na Igreja de Boa Viagem. Nós tivemos Simone Quaresma, pastor Daniel Silveira, pastor Paulo Júnior, Rendrica e outras irmãs fazendo workshops também. Foi maravilhoso. Quem aqui esteve no congresso, no 2º congresso? Nós tivemos um bom grupo aqui de Currais Novos. Foi uma das caravanas mais bonitas e animadas. Veio gente do Pará, veio gente de São Paulo, veio gente do Rio de Janeiro. E então, em maio do ano que vem, no dia 31, que é uma quinta-feira, lá é Corpus Christi, eu não sei se aqui esse feriado também existe. É uma quinta-feira, nós vamos começar à tarde na quinta-feira. E nós vamos ter a Simone Quaresma novamente, a Larissa Ferraro, que é autora de 2 livros, Mulheres e Sexo e Comer para a Glória de Deus. Ela é uma conselheira bíblica certificada, fez mestrado nos Estados Unidos e é professora nessa área. E ela vai falar sobre sexualidade, ela vai falar sobre a parte de distúrbios alimentares e alimentação, e ela vai falar também sobre a psicologização dos dilemas da mulher. Ou seja, tudo a gente tem um problema de autoestima, tudo é uma depressão, tudo é um pânico, e a gente não está mais usando a nomenclatura da palavra de Deus para tratar a alma. A gente está usando essas palavras que a gente tem buscado de Freud, que a gente tem buscado de outros psicólogos. Então, ela vai falar sobre isso. Nós vamos ter a Rendrica Vasconcelos, ela vai falar sobre contentamento, ela vai falar sobre o que é uma vida plena. E muitas vezes a gente pensa que uma vida plena é uma vida instagramável, né? Onde você é sempre linda, magra, bem-sucedida, e enfim, o que é uma vida boa? O que é a vida plena que o Senhor quer nos dar, que é promessa dele nos dar? Nós vamos ter Simone falando sobre tecnologia, como o celular tem transformado a nossa vida. Ela vai falar sobre criação de filhos, e nós vamos ter workshops com Lia Lehman. Ela vai falar sobre dependência financeira do marido. O tema do congresso é a mulher piedosa e os dilemas da pós-modernidade. E ela vai falar sobre o dilema de depender financeiramente do marido. Eu vou falar sobre os dilemas da educação. Priscila vai falar sobre os dilemas da maturidade. Será que a gente está se preparando para o envelhecimento, para o ninho vazio, para as rugas, para os cabelos brancos, para os desafios da menopausa? Ela vai falar sobre os desafios da maturidade. Ninguém aqui precisa dessa palestra, só eu, mas não vou poder ouvir porque vou estar falando. E nós vamos também ter a Rebeca, do Fé e Tulipas. E ela vai falar especialmente para os jovens sobre pureza, sobre se guardar, sobre esperar no Senhor o casamento. Então, vão ser 3 dias maravilhosos. A gente já está sonhando e na maior expectativa. As equipes já estão se montando e as caravanas também já estão se montando. Então, já tem 20 mulheres daqui da região que já fizeram a sua inscrição, que já estão animadas e querendo animar outras, para que não vá uma van, mas vá um ônibus, cheio das irmãs daqui, para nós crescermos juntas lá. Amém? Então, podemos orar? Quer vir orar por nós? Não? Eu posso orar? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai maravilhoso, está aqui, ó Deus, a tua igreja, tuas filhas, ó Pai, lavadas e remidas no sangue de Cristo. O Senhor nos salvou e o Senhor nos tirou, ó Deus, de um poço de lama e perdição, e o Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha. Nós te louvamos porque não há outra rocha em quem nós confiemos. Não há outro Deus, ó Deus, a quem nós entregamos a nossa vida e em quem nós, ó Pai, dedicamos todo o nosso viver e todos os nossos dias para o teu serviço. Ajuda-nos a sairmos de nós mesmas,
Ajuda-nos a estarmos atentas, a cuidarmos das almas uns dos outros, neste lugar tão precioso que é a igreja do Senhor, que caminha vitoriosamente porque o Senhor é conosco. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. O Senhor deu autoridade à tua igreja para exortar, para aconselhar, para consolar. E nós, ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos guie, nos conduza e nos encha da tua palavra e do teu Espírito. E assim poderemos ser instrumentos úteis nas tuas mãos. Abençoa cada irmã aqui, Senhor, os seus ministérios, as suas famílias, as suas igrejas. Que as nossas igrejas sejam um lugar de cura, Senhor, porque nós conhecemos aquele que pode restaurar, aquele que pode transformar, e nós temos experimentado essa obra no nosso próprio coração. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos esse ministério de cuidado e a sermos sempre, ó Deus, um instrumento depositado nas tuas mãos, sabendo que de nós mesmos nada podemos fazer, mas que o Senhor prometeu que nos ajudaria e que com o Senhor nós podemos sim, ó Deus, te servir para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.